E é sobre isso que eu converso agora com o chefe da infectologia da Universidade Estadual Paulista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Oi, doutor, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, Kalina. Boa tarde a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Agora, doutor, esse aumento ele já era esperado? O que pode ter levado esse número? Na verdade, Kalina, há cerca de 2 semanas, infelizmente, nós estamos observando na capital, em todo o interior do estado de São Paulo e também em muitas regiões do Brasil, um aumento daquela taxa que a gente chama de R, que é o índice de transmissibilidade. Então, nós estávamos numa curva descendente nos meses de agosto, setembro, outubro, otimistas quanto à redução do impacto da transmissão, quando, principalmente agora nas primeiras semanas de novembro, esse número de transmissibilidade começou a ficar acima de 1, o que mostra que uma pessoa infectada transmite por dia para mais de uma pessoa, chegando em alguns municípios no interior de São Paulo a quase 2, o que não acontecia desde junho, julho, na pior época da pandemia. Isso aumentou em muito o número de casos e também o número de internações na capital. Nós temos um aumento do número de casos que já chegou a 46,5% e um aumento também na ocupação de UTI. Muitos municípios aqui do interior de São Paulo também estão vivendo a mesma situação. Ou seja, existe já uma necessidade de rever as regras de flexibilização e o comitê de contingência que auxilia o governador, dentro do comitê há fontes seguras que já orientaram o governador a fazer isso, a mudar as classificações, a enrijecer as regras de flexibilização, só que provavelmente por questões políticas, o segundo turno está se aproximando aí, essa decisão vai ser tomada só na segunda-feira. É sobre isso mesmo que eu quero te perguntar, doutor. Caso João Dória decida na segunda-feira retomar a fase amarela, regredir, será que a população que já está tão cansada, dessas restrições vai conseguir respeitá-las novamente? Na verdade, nós estamos diante de um dilema. Nós temos aí um aumento de número de casos, um aumento das internações, provavelmente em decorrência disso, a gente já conhece essa história do começo da pandemia, um aumento do número de óbitos, e em outro ponto da discussão existe a questão da economia, da questão dos empregos, e infelizmente também existe a questão que os políticos se preocupam, que é o risco eleitoral. A minha pergunta visto o aumento do número de casos que nós estamos vivendo na capital e no interior do estado de São Paulo, por que essa decisão foi prorrogada para segunda-feira? Essa medida pode vir muito tarde para algumas pessoas que vão se infectar até lá. Na verdade, a decisão é técnica. Existem alguns setores que podem ou não perderem essa flexibilização. A gente ouve que talvez o setor de lazer, eventos noturnos, que são setores ligados a eventos de super disseminação, uma pessoa transmite para mais de 2, 3, 4 na mesma ocasião, sejam os mais afetados. Enquanto setores que já foram muito prejudicados ou que são mais essenciais para a economia, sejam menos prejudicados ou continuem nessa flexibilização. Agora dá para considerar que, assim como acontece em alguns países da Europa, Alemanha, França, nós estamos passando por uma segunda onda da pandemia ou não? Na verdade, Kalina, é uma questão mais semântica do que real. Nós não vivemos uma diminuição tão grande do número de casos, de transmissão principalmente, como eu disse, do tal do R, para dizer que tivemos acabado a primeira onda. O R nunca chegou consistentemente abaixo de 0,7, 0,6 ou menos de meio para a gente dizer que a primeira onda havia acabado. Mas isso é uma questão puramente de semântica, de significado. O que importa mesmo é que na capital, no interior de São Paulo e em muitas outras regiões do Brasil, a transmissibilidade está aumentando. E essa equação a gente sabe onde vai dar. Em aumento das internações e aumento do número de óbitos. Infelizmente, para um sistema de saúde que já está cansado, nós que estamos na linha de frente, infectologistas, clínicos gerais, o pessoal de UTI, enfermeiros, o pessoal da limpeza, já estamos exaustos e ainda há muito subfinanciamento. O próprio governo federal contingenciou verbas de financiamento das UTIs. A gente teve aqui na minha cidade que, infelizmente, fechar 6 UTIs por questão de não financiamento do governo federal.
Então, tudo isso nos leva a má perspectiva, a um pessimismo muito grande para as próximas semanas, para os próximos meses. Fico imaginando, doutor, se nós, estamos cansados, imagine vocês que estão na linha de frente. Todo o respeito e força para vocês. Agora, uma dúvida que eu